Esse é mais um vídeo do 8º ano do Ensino Fundamental, do conteúdo de artes do volume 1 do livro. E eu sou a professora Elisandra Santos. Olá, meus queridos e minhas queridas do 8º ano. Vocês estão bem? Lembram-se do que a gente está conversando até aqui? Sobre o naturalismo? Nós falamos do naturalismo no teatro, que é essa interpretação igual à vida real. Nós falamos sobre o naturalismo nas artes visuais, que é uma pintura que parece com a realidade natural realista, mostrando elementos da natureza, sem colocar seu olhar sobre isso, mostrando o que realmente é, né? Sem impressões. E tem um quadro que eu queria mostrar para vocês agora, de um pintor chamado Caravaggio, muito importante. E gostaria que a gente analisasse algumas coisas pensando nessa questão do naturalismo. Vamos dar uma olhadinha no quadro? Esse é o quadro O Tocador de Alaúde, do Caravaggio, como eu falei. Ele foi pintado em 1596, 1594 aproximadamente. É um quadro feito a tinta a óleo, certo? E o que a gente pode observar nesse quadro? Ele é bem naturalista, certo? A gente vê um menino, com todos os traços do menino, flores, ele está tocando um instrumento que é o alaúde. Nós podemos perceber também uma partitura, frutas sobre a mesa, tem água no vaso, né? A mesa, ela tem uma cor que ela se mistura um pouco ao fundo, se você perceber, né? Ali o fundo tem tonalidades parecidas, lembram? O quadro tem uma luz muito forte, né? No menino tocando, nas mãos do menino, no instrumento, e em volta eu tenho um pouco mais de sombra. Nesse quadro eu não tenho nenhuma impressão sobre nada. Eu tenho os objetos reais e naturais como eles são, como a gente diria hoje em dia, se estivesse olhando uma fotografia. Mas esse quadro tem uma outra situação que eu queria chamar a atenção de vocês. Porque o menino está tocando o quê? Um instrumento musical. E, veja, o quadro é de 1500. Então, a música, ela está presente na vida das pessoas há muito tempo, há anos, há milhares de anos, eu diria, não é verdade? E a gente também tem uma parte natural da música, ou seja, a música também pode ser feita de maneira naturalista. E como você acha que seria uma música naturalista? Como percebemos, também pode ser feita de coisas do cotidiano, coisas do nosso dia a dia. Você pensou que o som e o barulho sempre existiram no mundo e que todas as coisas que nós utilizamos fazem um som ou fazem um barulho? E que o nosso ouvido é capaz de perceber diversos sons ao mesmo tempo? Tem pessoas, por exemplo, que conseguem transformar o som e o barulho em música, conseguem dar uma sonoridade e produzir o som um efeito que é agradável aos nossos ouvidos. Mas também existem sons que não são agradáveis, que são os ruídos. E quando nós pensamos em sons, nós podemos pensar em várias coisas sobre a qualidade desse som, como a amplitude, a frequência, o timbre, o volume, né? Vamos pensar um pouquinho em alguma delas? Por exemplo, o que você pode me dizer sobre esse som? Ouviu? Ele é intenso? Ele é fraco? Ele é forte? Ele tem uma duração longa ou uma duração curta? E esse daqui? Forte, intenso, curto, fraco? E qual é o timbre desses sons? Bom, vamos lá primeiro. Quando eu bato com a caneta constantemente, eu tenho um som curto, mais fraco e mais agudo, certo? Quando eu faço com a caneta. Se eu fizer com a garrafa, o som sai mais grave, mais intenso e mais forte, não é mesmo? E você sabe o que é um timbre? Bom, o timbre é o que diferencia o som da mesma nota musical em diferentes objetos. Por exemplo, o som de um dó num piano não é igual ao som de um dó no violão.
que não é igual ao do som de um dó de uma guitarra. Então, o timbre de cada instrumento vai dar essa variada e essa diferenciada na nota dó, a partir de cada um deles. Bom, esses sons que eu fiz aqui, eles não são música, né? Eles são apenas um barulho. Mas esses sons poderiam formar uma música. Eu poderia juntar esses sons e organizar de uma maneira sonora, de uma maneira rítmica, que fosse agradável e que juntando o som da caneta ou da garrafa, eu conseguisse produzir uma melodia. E você sabe quem é o responsável por fazer tudo isso? Você alguma vez, na verdade, já fez um som que você gostaria de transformar numa música porque você acha que ela estava muito afinada e muito organizada? Bom, se você já fez isso, foi um compositor. Um compositor é quem compõe a música, quem organiza todos os sons feitos, né, e pensa em todos eles para formar uma melodia agradável ou não agradável, daí vai depender do gosto, aos ouvidos de cada um. E para criar uma melodia, para criar uma música, a gente pode passar por etapas. E a gente vai lá no nosso livro ver o que está escrito sobre as etapas para fazer uma composição. Em primeiro lugar, temos a etapa da exploração, que é onde o compositor deve ter conhecimento dos sons que tem à disposição, ou seja, deve conhecer os instrumentos, as vozes e as suas possibilidades sonoras, e ainda deve saber qual é o resultado sonoro de suas combinações. Na etapa 2 de organização. Tendo selecionado a matéria-prima, o compositor deve pensar em uma forma de organizar todos os sons para que o ouvinte vivencie uma experiência musical interessante no momento da audição da peça. Trata-se da forma da música. E a etapa 3, que é a etapa final, com matéria-prima e a estrutura em mãos, o compositor escreve, ou seja, registra em uma partitura a sua obra musical. Nada fácil ser um compositor, hein? Tem que entender de todos os instrumentos musicais, tem que conhecer muito bem a voz, tem que saber organizar dentro de algo melódico e agradável que proporcione um bom momento para quem ouvir e ainda tem que escrever a partitura. A partitura é quando o compositor escreve e qualquer pessoa que entenda de música, conheça aqueles códigos, vai saber tocar. Porque você não imagina, né? Eu escrevo aqui a minha música, dou para alguém daqui 10 anos, ninguém mais sabe o que eu fiz. Então é super importante a partitura para essa escrita musical, para que todas as pessoas consigam tocar, independente da época, independente do país, independente de onde estiver. Por isso que hoje, graças à partitura, ao compositor e a quem registra tudo isso, é que hoje nós temos acesso a músicas feitas há muitos anos atrás, né? Músicas clássicas, graças a esse trabalho do compositor. E você? Já pensou em compor alguma música? Você toca algum instrumento? Canta? Gosta? Tem vontade? E sons alternativos? Já brincou com sons alternativos? Do tipo, tentar fazer uma música batucando na mesa? Ih, eu não sou boa de música, de composição. Mas você é? Tem vontade? Você sabe, como a gente falou no começo, que de tudo pode sair som. Vocês podem, você e quem estiver na sua casa, fazer de repente um som onde alguém utiliza uma mesa, o outro utiliza barbantes para fazer sons de corda. Tem aquele famoso som que se faz na borda dos copos, sabe? Que você molha o dedo, enche um copo d'água e faz o som em volta. O som está em tudo. Vai do seu ouvido e da sua boa coerência em ser o compositor e armar todos esses sons. Você não precisa ter todos os instrumentos. Você pode treinar com o que você tiver aí na sua casa, à sua disposição. Existe um grupo também que chama Barbatuques e esse grupo é muito conhecido por produzir som com o corpo, onde cada parte do integrante faz um som. Não deu para ouvir quase, né? Mas faz um som no corpo, com a boca, com o corpo, com batidas. Sons que o nosso corpo produz. E existe um compositor que organiza todos esses sons, organiza o ritmo de cada um e juntos eles produzem músicas que você não acredita que estão sendo feitas com o corpo. Se você parar e ouvir, você tem certeza que tem instrumentos e não tem.
É só o corpo. Vale a pena procurar lá no YouTube e dar uma olhadinha nessa banda, viu? Fica como uma dica. Para a nossa atividade, eu vou propor que você procure uma música de algum compositor brasileiro. A gente tem aí Villa-Lobos, nós temos Cartola, Vinícius de Moraes, Luiz Gonzaga. São grandes nomes de grandes compositores brasileiros. Que você escolha uma música de um desses compositores e tente acompanhar com um som de instrumento alternativo, tá certo? Faça um som alternativo, ou no seu próprio corpo, ou com algum objeto, certo? Assim você conhece um pouco da música brasileira, de compositores, de grandes compositores brasileiros, e ainda treina o seu ouvido, o seu ritmo e o seu batuque, certo? Então, um bom treino aí e até mais!